Vamos começar com um assunto mais leve do dia, né? Uma notícia teoricamente boa, né? O Pedro, atacante do Mengão, retirou os pontos da cirurgia e deu um novo passo em recuperação da lesão no joelho. Exatamente, o atacante realizou hoje um treinamento no Ninho do Urubu após passar pela artroscopia. Pedro hoje fez uma atividade leve, Perrotinha, na parte interna do CT, né? Ainda não no gramado, bicicletinha, né? Aquele trabalhinho leve de jogador retornando de lesão, mas o mais importante é que já tirou, né, os seus pontos da artroscopia feita e realizou esse trabalho leve. Caraca, eu fui corrigir errando. Né? Mas, enfim, o Pedro passou pela operação na segunda-feira passada, né? Exatamente há uma semana atrás, e recebeu alta já na terça-feira, indo para casa e começando o processo de recuperação, Perrotinha. A previsão é de que todo o trabalho de recuperação do Pedro leve entre 3 a 4 semanas. Já temos uma. Qual é a sua expectativa pelo retorno do famoso queixada, meu parceiro? Arthur, eu vou responder outra coisa. Tô brincando. Pilinha. Intimidade é uma merda, vamos lá. Cara, a minha expectativa inclusive, anterior a essas 3, 4 semanas, tá bom? Vou dizer por quê. A artroscopia antigamente era bizarro, cara. Eu cheguei a fazer... Eu já fiz 2 artroscopias, né? E a recuperação é muito rápida mesmo. É muito rápida. É dolorosa, mas dolorosa por quê? Porque esse aqui que tá falando era gordo, não era atleta, não fazia... E aí, né, dói. Mas, assim, um cara como um atleta de alta performance como o Pedro, a tendência, e a gente há de lembrar disso, inclusive isso aconteceu com a Arrascaeta em 2019, a recuperação pode ser não acelerada propriamente dita, no sentido do departamento médico acelerar essa recuperação, esse processo, mas sim pelo fato do Pedro ser um atleta nato, assim. Principalmente no ano de 2021, ficou muito notório, principalmente lá no começo do ano, que o Pedro, bicho, é um monstro, né? Um cara bastante forte, bastante musculoso, de muita potência. Então, assim, é muito provável que essa operação, principalmente a gente tendo aquela informação da semana passada, antes da cirurgia, Roqueiro 13, valeu, irmão, é isso. Salve, salve. Antes da cirurgia, o fato de que ela talvez fosse a artroscopia de grau mais tranquilo. Não sei se dá para falar dessa maneira, mas falava-se muito da questão do medial, do não sei o quê, que são coisas, termos técnicos, e eu obviamente não entendo disso, mas me parecia que a artroscopia que ele fez talvez fosse a mais simples. E o fato de ser a mais simples, talvez também, no fato da recuperação, possa também ser mais acelerada, quem sabe, pelo fato, inclusive, da fisiologia do Pedro. Né? Mas a gente, cada caso é um caso, cada organismo é um organismo, a gente tem que ir no dia a dia vendo essa recuperação dele e torcendo justamente para, quem sabe, até seja antes dessas 4 semanas lá, para ele só jogar se for a final da Libertadores. Porra, de repente ele chegando um pouquinho antes, já fazendo algumas partidas que são importantes também para o Flamengo, até no Campeonato Brasileiro, seria bacana. Além do Pedro ser muito importante, não só pelo número de gols, o Gabigol não está numa fase tão boa, né? E nós estamos falando de um jogo aí que acontece daqui a 26 dias, né? Torcer, obviamente, para nesses 26 dias, e agora que a gente vai ter jogo praticamente de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, né? Torcer para o Gabigol recuperar a fase dele. E isso não é difícil, pô. O Gabigol, ele já provou pra gente o que ele é capaz de fazer. O Careca Rubro-Negro escreveu no chat aí, Gabigol até que tá merecendo um banquinho. O Pedro é importante demais. E eu não discordo disso. Mas é o tipo do cara que numa decisão ele pode crescer, Perrotinha, e jogar contra um Palmeiras, que pode vir fechado. A gente viu a falta que o Pedro fez, por exemplo, no jogo contra o Cuiabá. Então aumenta ainda mais a necessidade e a importância de ter o Pedro disponível para o jogo do dia 27, né? Sem dúvida. Arthur, eu sou, talvez, aqui no canal, uma voz meio dissonante com relação à análise que vocês fazem sobre o Gabigol no momento, tá? Falei disso, inclusive, no jogo último agora, contra o Atlético Mineiro. Que eu entendo, o Gabigol tá realmente numa seca de gols aí, passa por um momento delicado, não tá jogando no mais alto nível. Eu até concordo com vocês com relação a isso e também as críticas de todo mundo que está do outro lado da telinha. Mas a bola não chega. Eu entendo muito com relação a uma questão que, para mim, é primordial com relação ao Gabigol. Por mais que ele seja um atacante de mobilidade, quando você não tem um meio de campo criativo, e é fato que o Flamengo não tem
criatividade no seu meio de campo há pelo menos umas 6 rodadas, 7 rodadas, talvez até mais, o futebol do Gabigol fica muito prejudicado. Tanto é que, para mim, olhando jogo a jogo e os dados do Gabigol nesses últimos 5, 6 jogos, você vê um aumento do número de assistências do Gabigol e uma diminuição do número de gols dele. Para mim, isso é sintomático. Se ele está tendo... Se ele tá dando mais assistência do que fazendo gol, é porque ele está saindo da área para tentar servir aos companheiros que, infelizmente, não o servem para que ele possa fazer a função principal dele. Mesmo assim, eu concordo com vocês de que ele teve oportunidade de finalização e finalizou muito mal. Isso também é sintomático. Mas eu tiro um pouco o pé na crítica com relação ao Gabigol. Eu tiro, sem sacanagem. Eu sei que eu dou todo o direito a todos vocês, claro, de me criticarem, xingarem, quererem meu cancelamento, que eu saia da internet e até morra. Mas, não, eu continuarei aqui sorrindo e falando o que eu estou falando. É o Marcos Braz do Zona Rubro-Negra, né? Cara, mas faz muito sentido o que você está falando. É como se você pegasse, sei lá... Que exemplo que eu posso trazer aqui? Um cara que dirige, corre demais. O cara corre demais. Schumacher nos bons tempos. Pô, corre demais, tá? Bota um Uno 1093 na mão do cara. Tá ligado? O cara não vai ter o mesmo rendimento. O Gabigol sem alguém para servir, não tem como cobrar gol também mesmo, não. Agora, isso não muda o fato de que uma chance que ele cria durante o jogo, que tá nesse naipe, né, de ter uma ou duas no máximo, ele isola a bola, ou fura, ou erra de alguma forma, entendeu? Então, assim, por mais que tenha, de fato, essa ausência, essa falta de apoio, há também aquele ladinho, uma fase que você pensa assim, se tá o Gabigol voando, essa bola vai na gaveta, tá ligado? Tipo aquele chute contra o Atlético, que ele isola na lateral. Então, assim, ali teve também o caso do gramado, muita gente culpou o gramado, o próprio Gabigol olhou pro gramado, deu um sorrisinho, tipo... Eu não posso julgar porque eu não estava no gramado, mas... Júlio Prudente, senhores, se fizermos 9 pontos nesses 3 próximos jogos, nesta maratona insana, né? Ou seja, ele está contando aí com 3 vitórias, vamos deixar a bunda das codornas assando em fogo alto. Meu amigo Júlio Prudente, primeiramente, Deus te ouça. Né? Deus te ouça. Eu não sei se o mais confiante rubro-negro acredita em 3 jogos, 3 vitórias seguidas nessa sequência insana, como ele mesmo coloca, Perrotinha. O que você pensa? O que você vê sobre a opinião do Júlio? Fato é, se faz esses 9 pontos aí, ó, taca a fogareira exatamente neles. Isso. Assim, se o Flamengo consegue fazer esses 9 pontos agora, e eu acho que a única chance que o Flamengo tem é essa. Tá? São os 3 próximos jogos, assim como os 3 próximos jogos também dirão o que vai acontecer com o Atlético Mineiro. Porque se os 3 próximos jogos o Atlético Mineiro também vence, sinceramente, senhores, vai ficar muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Por alguns fatos, né? Alguns fatores. Primeiro, também a própria final da Copa da Libertadores, né? Segundo, porque, como a gente até... Foi meu destaque inicial aqui. Tá rolando uma polêmica muito grande com relação a algumas mudanças no calendário, nesse calendário final do Brasileirão, tá? E aí, 2 jogos em particular, tá muito evidente um certo favorecimento. Botei aí isso, garoto. Botei um favorecimento da tabela para o Atlético Mineiro, tá? São os jogos contra o Bahia e o jogo contra... Esqueci qual... O Atlético Paranaense. Tá? O Atlético Paranaense, eles, ao invés de adiar Bahia, o jogo... Não. Aliás, a gente pode botar a explicação aí para todo mundo, se você quiser, Arthur. O vídeo Vou botar, então. Galera, presta atenção nesse vídeo que eu vou botar no ar agora, tá? 1 segundo. Tem a ver totalmente com relação às mudanças da tabela com relação ao Atlético Mineiro e o que o Flamengo, inclusive, está na CBF reclamando para ter explicações. O professor Pedro... Esqueci, é Pedro Barreto? Não, é Pedro Barreto. É Pedro Barreto, do canal Connect Fla, fez um vídeo que está circulando no Twitter e no YouTube também, explicando absolutamente todos os detalhes com relação a isso. Vejam esse vídeo e um grande abraço aí para o professor, que tem até nos ajudado muito com algumas informações. Um abraço. Vou colocar aqui. Ou realmente está ocorrendo a manipulação escancarada na tabela do Campeonato Brasileiro para favorecer um dos concorrentes à disputa ao título?
A CBF adiou o jogo entre Atlético Mineiro e Bahia, que aconteceria em Salvador no dia 24 de novembro para 2 de dezembro. Para! Como assim? O Flamengo joga na quinta-feira contra o Bahia, o Atlético Mineiro joga um dia antes em casa contra o Corinthians. Ambos os times teriam que viajar para jogar fora no domingo, data FIFA. O Flamengo sem Isla e Arrascaeta, o Atlético Mineiro sem Júnior Alonso, Vargas Savarino e quem sabe, talvez, sem Nacho Izaracho, pressão para serem convocados lá na Argentina para o jogo contra o Brasil. Mas o São Paulo vai receber o Flamengo no Morumbi, o Bahia não vai receber o Atlético Mineiro vai descansar no fim de semana na data FIFA e não precisará viajar, desgastar seus jogadores com a viagem e enfrentar o Bahia em Salvador, no Caldeirão Soteropolitano, sem algum dos seus titulares. Que estranho. Mas o mais estranho, o fundamento é que o Atlético Mineiro teve o jogo contra o Atlético Paranaense na Baixada, que seria na quarta, antecipado para terça. Porque o Atlético Paranaense vai ter que jogar a final da Sul-Americana em Montevidéu no sábado. Ora, o que eles tinham que fazer? Ao invés de antecipar o jogo do Atlético Paranaense com o Atlético Mineiro para terça-feira, adiar esse jogo para o dia 2 de dezembro. Mas não, anteciparam para terça. Para quê? Para o Galo pegar o time 3 do Furacão. Porque o Furacão tem que estar quarta-feira em Montevidéu, o protocolo da Conmebol, com seus 23 jogadores. Se o Furacão tem que estar na terça-feira, na quarta-feira em Montevidéu, ele não pode jogar na terça com seu time titular, nem com os reservas que irão a Montevidéu. Então, com que time o Furacão vai receber o Galo? Com seu time 3. Esse jogo de quarta-feira tinha que ser adiado para 2 de dezembro. Mas não, eles adiaram o jogo do domingo, Bahia e Atlético Mineiro, para que o Bahia jogue com o Atlético Mineiro no dia 2 de dezembro. E o Furacão tenha que jogar contra o Atlético Mineiro na Baixada, na terça-feira, com seu time 3. O Galo joga na quarta-feira anterior em casa com o Corinthians, descansa no fim de semana, data FIFA, não vai ter que viajar, desgastar seus jogadores uma semana para ficar treinando em Belo Horizonte, para viajar para pegar o Furacão com o time 3. Já o Flamengo. O favorecido Flamengo, Mamãe Globo, todo mundo ajuda o Flamengo. O Atlético Mineiro joga quarta, o Flamengo quinta. Aí o Flamengo pode viajar para pegar o São Paulo domingo no Morumbi. O Atlético Mineiro, que jogou um dia antes, não pode viajar para pegar o Bahia em Salvador, na Fonte Nova. O Flamengo joga domingo, 3 dias depois de ter pego o Bahia quinta-feira no Maracanã, sem Arrascaeta e Isla na data FIFA. Já o Atlético Mineiro, sem Júnior Alonso, Vargas e Savarino, descansa e não pode viajar. Descansa. O vídeo acho que está cortado no final. Mas assim, a explicação completa com relação às mudanças das datas e de alguns, e principalmente de 2 jogos em que o Atlético Mineiro, de certa maneira, com a antecipação do jogo do Atlético Paranaense e o adiamento do jogo contra o Bahia, ele é favorecido. E isso, obviamente, muda e mexe com a isonomia do campeonato, né? Mexe demais. O Flamengo vai à CBF para buscar explicações. O Marcos Braz, hoje, chegando no Paraná para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense, deu entrevista ao Rafa Melo, ao Guilherme Flazoeiro, ao Mauro Santana, e que foi divulgado também pelo Paparazzo, e, enfim, acho que por quase todos os canais também, dizendo que não vai dar nenhuma declaração sobre o assunto enquanto a CBF não se posicionar de forma definitiva. O Flamengo está na CBF buscando explicações sobre tal fato. Nós vamos ter um jogo amanhã, difícil para contra o Atlético Paranaense, que acabou de eliminar a gente na Copa do Brasil de uma maneira vexatória, que foi uma das eliminações mais vexatórias da nossa história, na minha opinião, claro. E você vai enfrentar os caras agora, de novo, fora de casa, com uma de desfalques, que inclusive o nosso assunto de agora. Para vocês terem uma ideia, a escalação do Flamengo, por exemplo, que o Globoesporte.com tá deduzindo, com esse tanto de desfalque, fica complicado você ter aquele tipo assim, não, nós vamos ganhar, bate no peito e fala, vamos ganhar. Você não tem Rodrigo Caio, você não tem Davi Luiz, você não tem Bruno Henrique, você não tem Felipe Luiz. Quer ver, ó? Vamos pegar todo mundo que tá fora, porque não dá nem para falar de cabeça. A provável escalação do Flamengo, só para vocês terem uma ideia, Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon, porque não tem o Felipe Luiz. O William Arão, Andrés, Everton Ribeiro, Michael, Vitinho e Gabigol. É o mesmo time que enfrentou o Atlético, só que com o Vitinho no lugar do Bruno Henrique. É um time que dá para ganhar do Atlético Paranaense? Óbvio que é. O jogo, lembrando que o jogo acontece amanhã às 4 horas da tarde. Atenção a isso, é feriado amanhã. Então, 4 horas da tarde, às 15, né? Às 3 horas da tarde, a gente está aqui com o pré-jogo. Eu, Perrotinho e Alan Garcia. Tem time para ganhar do Atlético Paranaense? Claro que tem. Time tem. Agora, é o mesmo time que tomou 3-0 no Maracanã. Então, você tem que falar, opa, pera lá um pouquinho. Entendeu? Então, para mim, Perrota, dessa sequência de 3 jogos que você está falando aí, de que tudo pode ser definido, na minha opinião, o jogo-chave do Flamengo é amanhã. É amanhã. Que é o jogo mais difícil dos 3. E principalmente de uma coisa. Do jogo contra o Santos, o Valentim foi com várias reservas. Engraçado. Amanhã vai o time titular. Olha só que curioso, né? Mas, enfim, tem mala branca não. Tem não. Mas vamos... Tem não.
Mas vamos falar assim, o Flamengo tá desfalcado. Cara, você foi perfeito, assim. O time do Flamengo é suficiente. Se jogar sério, como jogou, inclusive, contra o Atlético Mineiro, é suficiente. Aliás... É raça. Aliás, eu começo a ver uns indícios, tá? Alguns sinais de que o Flamengo está começando a dar o veneno dos seus adversários para eles. O jogo contra o Atlético Mineiro, a gente já falou aqui, fez o pós-jogo, já discutiu, analisou, viu e no detalhe, leu quem faz análise, como o Bruno Petti, entre outros, né, dos detalhes da partida. E, cara, assim, o Flamengo nada mais fez do que jogar exatamente como todos estão jogando o Campeonato Brasileiro. Foi lá e falou, vou jogar por uma bola, vou jogar dando chutão e não quero saber. E aí, com qualidade técnica e com algumas coisas que ressalvam, que salvam, né? Como o fato do Michael estar em grande fase, de que Gabigol e Bruno Henrique estavam em campo, de que você tem o Andrés mesmo jogando mal, mas está ali, o Everton Ribeiro mesmo jogando mal, mas está ali. Você tem alguns lampejos, o Isla jogando bem, o Arão fazendo uma grandiosa partida, sim, o Gustavo Henrique e Léo Pereira acertando. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Você tem uma defesa mais sólida, uma defesa um time mais compacto, um time concentrado e um time sabendo o que tem que fazer. Eu quero jogar por uma bola, vou fazer um gol, vou ganhar essa, você não vai me fazer gol nenhum. Fim. Tu quer ficar com a bola? Fica, enfia essa. Quero saber dessa. Tem que ser assim até a última rodada, filho. Então, é por isso que eu estou dizendo. E começa a haver indícios de que o Renato, no Brasileirão, vai fazer isso. Agora, o que eu rezo é para que a gente não chegue na final da Libertadores jogando desse jeito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente tem retorno de Arrascaeta, a gente vai ter retorno de todos os jogadores e que a gente esteja completo para a final da Libertadores e que jogue o que o Flamengo joga. Flamengo acerta renovação com a empresa de bebidas, a Ambev, e patrocínio também do Maracanã, que pode render 27 milhões e meio. Né? O Flamengo tem acordo com a Ambev por 2 contratos diferentes, Peltinha. No valor total desses 2 contratos, um total de 53 milhões e meio de reais. O Conselho Deliberativo do Flamengo vai votar aí esses acordos na próxima quinta-feira, com a reunião marcada para, né, acontecer lá na Gávea. O Flamengo acertou, né, esse contrato de renovação com a Ambev e são 2 patrocínios diferentes. Então tem a renovação de contrato, que é, além da parceria no Maracanã, os conselheiros do Flamengo na próxima quinta-feira também vão votar sobre a renovação do contrato de patrocínio com o clube, que prevê a comercialização dos produtos da empresa, tanto na sede da Gávea, além de outros tipos de entrega referente ao futebol. Então, por exemplo, tem backdrop, placas de publicidade, Flá TV, redes sociais, ou seja, onde você acompanha o Flamengo, você sempre vê produtos da Ambev ali espalhados exatamente por causa desse patrocínio, esse patrocínio com o clube, né? O novo acordo ele tem duração de 2 anos e renderá aí 15 milhões e meio de reais ao Flamengo, com parte destinada à Flá TV principalmente, além de 500 mil reais em caso de metas cumpridas e outros 10 milhões em projetos de patrocínio incentivado que deverão ser apresentados pelo clube para a Ambev. Ao todo, serão 26 milhões de reais, com pagamento de 13 milhões de reais por ano em cada desses 2 anos de contrato, né? Ou seja, os valores da renovação serão divididos da seguinte forma: 13 milhões por ano, 5 milhões e meio de verba direta, 5 milhões e meio de verba incentivada através de projetos apresentados pelo clube, 2,25 milhões para a Flá TV, exclusivamente para a Flá TV, e 250 mil para a Flá TV em caso de metas cumpridas, né, Perrotinha? Lembrando que Flá TV aí ano que vem tem tudo para crescer com a Flá TV+, né, velho? Então, pode ser um passo importante em relação à Ambev. Vamos falar primeiro desse assunto para a gente entrar no próximo, que é dentro da mesma pauta, né, do outro contrato com a Ambev, né, Perrotinha? Mas a ascensão da Flá TV no ano que vem, ela pode ajudar muito mais ainda o Flamengo, não só na parte que a gente já sabe, né, de dinheiro, audiência, etc., mas principalmente esse tipo de contrato de parceria com a Ambev, né? É válido destinar essa grana para a Flá TV, por exemplo, na sua opinião? Sim, é válido, é um modelo de negócio que inclusive está em expansão, já era para ter saído, eu não entendi até agora por que a Flá TV ainda não entrou com um projeto novo, que era para ter sido lançado no mês de outubro ou setembro, acho que foi em setembro, era final de setembro. Que era para ter sido lançada a Flá TV, mas que era o canal de assinatura do Flamengo, né? Então é um projeto que está em crescimento, em franco desenvolvimento e que vai ter ainda esse processo de expansão, e o patrocínio faz muito jus a ajudar e melhorar ainda mais a qualidade, espero eu,
com investimentos que possam ser feitos também pela Flá TV, nesse sentido de melhoria, né? Não só na cobertura, mas em equipamentos, em profissionais, tanto de backstage quanto de front stage, enfim, é importante. O patamar do clube continua mudando. Em novo balancete divulgado essa semana, o Flamengo apontou um superávit de 115 milhões de reais até setembro e reduz ainda mais a sua dívida. O documento confirma valores de vendas de Gerson e Rodrigo Muniz, que aconteceram, e os custos com Andrés Pereira, Kennedy e Davi Luiz, que chegaram nessa temporada. O Flamengo divulgou nessa semana esse balancete, e a previsão para o final do ano é que esse superávit seja de até 137 milhões de reais. O resultado fez com que o Flamengo conseguisse um caixa de 94 milhões de reais e reduzisse todo o seu endividamento líquido operacional em mais de 100 milhões em relação ao final de 2020, totalizando 303 milhões de reais. A receita bruta foi de 768 milhões e o clube manteve a confiança de ultrapassar a marca de 1 bilhão ao final do ano. Perrotinha, o que já estava bom melhora ainda mais agora, né? Principalmente que o Flamengo, né, conseguiu mostrar para todo mundo que sobreviveu bem, né, à pandemia, né? Mas tem um detalhe, tá mutado, né? O Flamengo fez um trabalho magnífico, né, na captação de novos recursos, como é que eu posso dizer, no parcelamento de várias das, entre aspas, dívidas, investimentos que o Flamengo fez ao longo dos últimos anos, né? Fez meu Deus do céu, fez uma negociação muito bem feita com os clubes, muito bem feita com os bancos, né? Dos quais o Flamengo capta, inclusive, recursos para poder manter tudo em dia. Fez economias em vários aspectos, e aí tem vários sinais que vão saltando aos olhos ao longo do tempo. Tem uma entrevista muito boa do Rodrigo Tostes no canal do Venê, e, se não me engano, tem uma entrevista muito boa também do Valim no canal do Charla Podcast. Que também são entrevistas falando muito do cenário econômico, financeiro, contábil do Flamengo nos últimos anos, e principalmente na pandemia, porque o Valim, embora não seja mais o VP de financeiro do Flamengo, ele tem muita relação com o grupo e troca muita ideia com o grupo, e é legal, assim, e ainda faz críticas, inclusive. Isso é bastante interessante. Valim é um cara muito preparado, eu gostei demais da entrevista dele. Vale a pena depois vocês darem uma olhada. O que ocorre é o seguinte: se vocês lembrarem, há pouco tempo atrás, a gente agora está no primeiro dia de novembro, se não me engano, em junho, acho que em junho ou julho, mais precisamente, a gente fez um programa que foi apresentado um balancete também relacionado ao primeiro semestre do Flamengo. E eu mesmo cheguei a falar e fazer uma breve análise sobre isso, falando, inclusive, que tinha um pequeno déficit de 10 milhões, 20 milhões, e que ficava muito evidente de que algumas captações de recursos, como o patrocínio da Havan, Mercado Livre, as vendas dos jogadores e por aí vai, ainda não constavam no exercício desse ano, né? Aquela meta de vendas ainda não constava, ainda não estavam todas as vendas ali, do Natan propriamente dito também, e tantos outros gastos e investimentos que o Flamengo tem. A gente já vê um cenário completamente diferente nesse exato momento, né? A gente vê o Flamengo tendo um superávit bastante importante. Isso, se a gente pegar um dos sinais, inclusive, que salta aos olhos, como eu falei lá atrás agora, né? Que prova isso, o Rodrigo Tostes mesmo, a semana passada, chegou a mencionar: o Flamengo tem dinheiro para comprar o Andreas, se quiser, sem parcelar. E ficou todo mundo: como assim? O Flamengo tem dinheiro para comprar o Andreas? O Andreas é caríssimo. E o Rodrigo vai falar: não, a gente tem. Só que se a gente contratar o Andreas no pau, a gente não vai ter dinheiro para fazer outros investimentos e fazer outros movimentos que a gente precisa fazer. E, principalmente, se houver alguma intempérie, alguma coisa que ele fala assim, a gente vai estar de calça curta e a gente vai precisar vender jogadores, vai precisar fazer alguns movimentos. Mas que a gente tem dinheiro para comprar o Andrés? Já temos o dinheiro para comprar ele, né? Resta saber se vale a pena, né? E tem outras pautas também ao mesmo tempo. Você também não precisa comprar no pau, André. Você pode parcelar.
Ninguém compra à vista, ninguém vende à vista. O que o Rodrigo Tocha mostrou é o seguinte: eu tenho pau para fazer o que eu quiser. É isso. E aí está a prova. Outro sinal, por exemplo, que salta aos olhos quando a gente vê que o Flamengo fez uma série de... um movimento de austeridade, né, financeira. Lembra quando semana passada a gente ficou aqui pra cacete comentando que o departamento médico, então, quando saiu a notícia na imprensa de que profissionais saíram e foram contratados ou profissionais a valor muito mais baixo dos profissionais que constavam no Flamengo. Ou seja, foi feita uma economia. Olha como salta aos olhos agora. O Flamengo, ele priorizou o seguinte: eu quero manter esse elenco, custe o que custar. Eu quero perder muito pouco desse elenco, custe o que custar. Se vai sangrar no departamento médico, no departamento de inteligência, no departamento de não sei o quê, no remo, no esporte amador, eu não quero saber. Eu vou dar uma sucateada em algumas coisas. Não é sucateada a palavra correta a usar, mas eu vou diminuir o investimento em todos esses setores para manter o meu carro-chefe. Para muita gente, errado. Para muita gente, correto. É discutível. Isso salta aos olhos também.